Olá, pessoal! Meu nome é Érica e hoje a gente vai conhecer um pouco mais da biologia celular, o citoplasma. Vamos lá conhecer? Vem comigo para a gente conhecer um pouco mais. Então, o que seria o citoplasma? O citoplasma é uma parte da célula que ela fica na parte interna. Vocês já estudaram sobre a membrana plasmática, né? Que é a parte externa de uma célula, e o citoplasma é a parte interna. Vocês podem perceber aí na figura, pode dar uma olhadinha no slide, que citoplasma ele vem do grego kito, célula, plasma, líquido, e é a parte interna de uma célula que fica entre a membrana e o núcleo. Essa parte da célula a gente tem como se fosse a parte interna de uma fábrica. Pense que existe uma fábrica, a porta seria a membrana plasmática, e internamente é onde a gente vai ter todos os equipamentos da fábrica. A gente vai conhecer esses equipamentos, tá? Vamos lá. Existem dois padrões essenciais de tipo de célula, que é a célula procariótica e a célula eucariótica. Dá uma observada aí na figura, né, que a célula procariótica, que é uma característica das bactérias, é um tipo de célula que tem o material genético dele livre nesse citoplasma, tá? Então, o citoplasma de uma bactéria apresenta, né, a composição dele. A gente diz que é um citossol, porque é um líquido viscoso, composto de 80% de água e substância, e nesse citoplasma tem o material genético livre da bactéria. Já o citoplasma das células procarióticas, que são aquelas células mais complexas, como a célula animal, a célula vegetal, a célula de fungo, a célula de protozoário, ele apresenta equipamentos a mais que a gente não tinha na célula procariótica. Vocês perceberam que lá na célula procariótica tinha apenas o material genético livre no citoplasma e os ribossomos. Aqui nas células eucarióticas, pode perceber, vê como a célula ela já é bem mais organizada, ela já apresenta mais equipamentos, que a gente vai estudar esses equipamentos que são chamados de organelas. Mas antes de a gente falar das organelas, vamos falar do citossol e citoesqueleto. O que é isso, citossol e citoesqueleto? O citossol de um citoplasma, a gente diz que é a parte gelatinosa, a parte fluida do citoplasma, que é rica em água, em substâncias, tá? E temos o citoesqueleto, o nome ele já associa, né? Você já pode lembrar, citoesqueleto, lembra esqueleto, estrutura, formação. Então, o citoesqueleto, que a gente vai ver, ele tem uma função de organizar a célula, de formar a célula, de dar sustentação à célula e contribui também no deslocamento da célula. Existem uns tipos de deslocamento que as células realizam, que é o movimento cicloide, o movimento ameboide. O movimento cicloide já faz lembrar o quê? De ciclo, né? Então é quando acontece movimentação em forma circular dentro do citoplasma. E o movimento ameboide associa o quê? O tipo de movimento que a ameba faz, que é a formação de pseudópodos. Pseudópodo significa, gente, falsos pés, e que a ameba ou outro tipo de célula utiliza para fazer englobamento de material, tá? Então, falando um pouquinho mais sobre o citoesqueleto, dá uma olhadinha no slide, os tipos de componentes desse citoesqueleto da célula. Nós temos os microfilamentos de actina, nós temos os microtúbulos, nós temos os filamentos intermediários. Cada um desses se junta, ó, se vocês podem perceber aí no desenho, forma um emaranhado, e esse emaranhado é o que vai dar sustentação à célula, vai ajudar na movimentação da célula e principalmente no formato que a célula vai ter, tá? Nós vamos dar continuidade e vamos conhecer agora o maquinário celular. O que seria esse maquinário celular? Lembra no começo que eu disse que a gente vai entrar numa fábrica e dentro da fábrica, que é o citoplasma, a gente vai conhecer o maquinário. Esse maquinário a gente pode dizer que na célula são as organelas citoplasmáticas. Tá? Organela citoplasmática, também chamada de orgânulos ou pequenos órgãos. Então, quando a gente fala órgãos, a gente lembra de função. Então, os orgânulos ou organelas, eles apresentam funções específicas dentro da célula e a gente vai conhecer cada um deles. Primeiro a gente vai falar dos ribossomos. Quem são os ribossomos? Os ribossomos, gente, são pequenos grânulos. Dá uma olhadinha na figura, tá, de uma célula e aí a gente pode perceber
vários pontinhos, né, aí na célula, tanto internamente como aderido ao retículo endoplasmático rugoso, e esse tipo de organela, que são os ribossomos, tem uma função essencial na produção de proteína, ou seja, síntese proteica, tá? Vamos falar também do retículo endoplasmático tanto rugoso quanto liso. Então, o retículo endoplasmático são tubos e bolsas membranosas que podem ser chamados tanto aquele que é rugoso quanto aquele que é liso. Qual é a diferença, Érica, de rugoso para liso? O rugoso, ele apresenta na membrana dele os ribossomos, esses grânulos, e o liso não tem ribossomos. E cada um tem uma função específica. Dá uma olhadinha na figura para você ver, dá uma olhadinha no slide para você ver a função do rugoso. O rugoso, ele tem uma função de produção de proteínas, principalmente para exportação, e produção de enzimas lisossômicas que vão participar da digestão intracelular. Já o retículo endoplasmático liso, né, que esse aí é a parte vermelhinha, ó, ele armazena substâncias diversas e as utiliza para regular a concentração da célula e participa da síntese de lipídios, especialmente dos esteroides. Vem para cá. Tá? Então, qual é a diferença do retículo endoplasmático rugoso e liso? A presença do ribossomos. O rugoso, a principal função, síntese de proteína em virtude da presença do ribossomo, e o liso, síntese de lipídios. Lembra que ele ajuda na formação dos hormônios sexuais, testosterona, progesterona, tá? Vamos conhecer agora outra organela? Olha lá no slide. Conhecendo o complexo golgiense. O complexo golgiense, ele é também chamado de complexo de Golgi ou aparelho de Golgi, tá? Então é uma nomenclatura mais antiga, né, quando a gente fala aparelho de Golgi. Então o que é isso? O complexo de Golgi, olha na figura, ele é o quê? É um sistema de membranas lisas que formam vesículas e sacos dispostos paralelamente. É como se fossem bolsas que ficam colocadas uma em cima das outras. E essas bolsas têm função de armazenamento. Vem para cá para mim. Tem função de armazenamento, função de secreção, né, de transformação. Então, o complexo de Golgi, ele é essencial na célula para toda a organização das substâncias e, possivelmente, a liberação dessas substâncias na célula. Vem para a figura para eu te mostrar onde tem, olha para o slide, onde tem complexo de Golgi, né? Que a gente sabe que existe nas células, mas aí o desenho do lado nós temos um espermatozoide. No espermatozoide, a parte da cabeça do espermatozoide, se vocês estão vendo, é chamado de acrossomo. Esse acrossomo é um tipo de material formado do complexo de Golgi que apoia no momento da fecundação. Ele consegue digerir a membrana, né, do ovócito secundário no momento da fecundação entre espermatozoide e ovócito, tá? Então, essa é a função do complexo de Golgi. E olha aí no slide como o complexo de Golgi ele trabalha de maneira bem organizada. Então, ele pega as proteínas, olha para a parte de baixo, ele pega as proteínas produzidas no retículo endoplasmático rugoso, pega essas proteínas, armazena, modifica essas proteínas e vai liberar. Por isso o complexo de Golgi ele tem uma grande função de secreção para o ambiente externo. Todas essas proteínas, esses materiais que foram processados, tanto no retículo endoplasmático quanto no próprio complexo de Golgi, tá? E os lisossomos? A gente vai falar de outra organela. E essa aí, ela é bem essencial, porque ela tem uma função de quebra. O próprio nome diz, lisossomos. Liso vem de lise, quebra. Então, quebra de substância. Quando a gente fala quebra de substância, faz a gente lembrar de quê? De digestão intracelular. Então, é a grande função dos lisossomos, é a digestão intracelular. Sabemos que ela tem duas formas de fazer esse tipo de digestão intracelular. Ou na forma de heterofagia, ou na forma de autofagia. Auto é nós mesmos, né? Então é como se a célula ela digere produtos dela mesma, tá? E heterofagia, ela vai digerir substâncias que provêm do ambiente externo, tá? E aí a gente tem duas formas de heterofagia. Heterofagia por fagocitose e heterofagia por pinocitose. Dá uma olhadinha no slide.
Fagocitose é quando a célula ela engloba materiais sólidos. Pinocitose é quando a célula engloba materiais líquidos. Olha, dá uma olhadinha na figura, a forma que a célula faz, né? O movimento que ela faz, né? Criação de pseudópodos, né? Todo esse movimento que ela faz para englobar o material para a parte interna, digerir e o que não servir para a célula, ela vai excretar. Essa excreção é chamada de plasmocitose. Ok, gente? Existe ainda mais outras organelas que a gente vai falar. Vamos falar dos peroxissomos e falar dos centríolos. Peroxissomos, gente, é um tipo de organela que a gente diz que é a organela que faz o detox na célula. Contribui no processo de detox, ou seja, o processo de limpeza, vai oxidar produtos que sejam tóxicos à célula, tá? Então, o peroxissomo, dá uma olhadinha no slide, ele participa do processo de degradação da água oxigenada, que é um subproduto de reações de ácidos graxos, né, lipídios e aminoácidos. Essas organelas, os peroxissomos, elas são bem abundantes nas células do fígado e dos rins, pois ajudam na oxidação de substâncias tóxicas, como é o caso do álcool. Então, excesso de álcool, ingestão de álcool, a gente sabe que aí o peroxissomo vai trabalhar bastante para fazer esse processo de detox, tá? O outro tipo de organela, dá uma olhadinha no slide, são os centríolos. Enquanto os peroxissomos atuam como detox, os centríolos eles já atuam no processo de divisão celular, ele apoia o processo de divisão celular e também ele contribui, né, na verdade ele é o grande especialista na formação de cílios e flagelos. Então, cílios e flagelos são estruturas que ajudam na movimentação. Existem alguns organismos que se movimentam, né, na forma de chicote, é como se fossem pequenos pelinhos que batem e acontece essa movimentação. São os cílios, que são estruturas bem menores. Já os flagelos, a gente lembra logo de quê? Do espermatozoide, que tem aquela cauda que se movimenta, né, de forma ondulada, e tanto o flagelo quanto os cílios, eles participam, eles são formados através dos centríolos, certo? E a gente já está finalizando, eu sei que é bastante organela para a gente lembrar, né? Mas a gente revisando, a gente dando uma olhadinha, a gente consegue entender. Para finalizar, nós vamos conhecer agora as mitocôndrias e os cloroplastos. Acho que você já ouviu falar, tá? Dá uma olhadinha no slide. Tanto mitocôndrias quanto cloroplastos participam do processo de produção de energia na célula. Só que as mitocôndrias, participam da respiração celular na célula animal e os cloroplastos participam do processo de fotossíntese na célula vegetal. Então, são duas organelas essenciais para a produção de energia numa célula, ok, gente? Então, para a gente finalizar de maneira bem legal, dá uma olhadinha nesse exercício aí que a gente vai fazer junto, tá? Passa para o slide. Na coluna esquerda, lê comigo, na coluna esquerda encontra-se nomes de organelas celulares e na coluna direita, importantes processos fisiológicos. Marque a sequência da correlação entre as duas colunas. Então, nós temos as organelas com a numeração e os processos fisiológicos com as letras. Percebe aí, o número 1, ribossomo, ele tem a função de quê, minha gente? Síntese de proteínas, que está lá no C. Aí eu já olho nas alternativas e vejo que a letra C e a letra D é que tem associação de ribossomos com síntese de proteínas. Mas eu vou para o número 2. Número 2, peroxissomo, que a gente falou agora há pouco, ele tem a função de quê? Oxidam substâncias tóxicas. Então, o peroxissomo está associado ao E. Onde é que eu percebo isso? Na letra C, quando tem ribossomos com síntese de proteína, peroxissomos com a questão da oxidação de substâncias tóxicas, a mitocôndria, né, com a função de síntese de ATP, né, de energia, o lisossomo com digestão intracelular e o aparelho de Golgi com a parte de empacotamento e formação de grãos de secreção. Vem para cá para mim, tá?
Então, gente, hoje a gente aprendeu sobre o citoplasma. Espero que vocês tenham entendido, tá certo? Revisem, estudem e até a próxima. Um beijo!